a nossa gratidão a você que escolheu a melhor parte, digamos assim, Daniel. Esse momento de ouvir a palavra de Deus, de tentar ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa tarde de sábado. E veja que o Senhor, tenha certeza que o Senhor tem muito a nos falar, tem muito a nos ensinar, para que nós possamos seguir com a nossa jornada, sem vacilar, sem desanimar acima de qualquer coisa. Então é preciso seguir com fé. É preciso olhar para o Cristo ressuscitado e dizer: Senhor, fica conosco. Assim como aqueles apóstolos, assim como aqueles homens que estavam caminhando, no momento até nem entendiam, não reconheceram o seu mestre. Mas ao decorrer da conversa, da caminhada, ao chegar na casa, ao partir o pão, eles reconheceram. E aí diz que os seus olhos se abriram e eles enxergaram, começaram a entender que de fato o Mestre tinha ressuscitado. Então é preciso olhar para esse Senhor e pedir forças e seguir em frente. Desanimar jamais, desistir jamais. A vitória só é alcançada a partir ou após o combate. Não há vitória sem combate. Para que haja vitória, temos que combater. Isso é na nossa casa, na nossa família, em todas as searas. É preciso que haja combate. Porque o inimigo, ele quer que eu, você, nós deixemos de lado os planos do Senhor, que nós desanimemos, ficamos aí, possamos ficar à margem do caminho e dizer: não vale a pena, não dá certo, não vou conseguir. Mas o verdadeiro cristão é aquele que arregaça as mangas e enfrenta os desafios. Então você que está em casa, o Senhor, Ele quer estar com você, Ele quer caminhar com você. Muitas vezes é porque nós vivemos como se fôssemos como cegos, com os olhos fechados para a realidade, e não enxergamos a graça, os milagres, tudo aquilo que Ele vem fazendo em nosso favor. Eu pergunto a você que está em casa, muitas vezes vivendo uma dificuldade, um problema, quantas e quantas pessoas agora nesse momento que passa por aperreios, seja ele financeiro, seja ele por problema de doenças, perdas na vida. Quantas pessoas agora, Cleito, que não chora por algum motivo, Daniel, por alguma coisa que está acontecendo. Mas a pergunta que eu faço para você é: nesse momento difícil que você está vivendo, você está buscando o Senhor? Quantas vezes você foi à igreja, foi lá no sacrário, junto de Jesus Eucarístico, foi pedir a Ele sabedoria para que você possa vencer o seu obstáculo, o seu problema? Quantas vezes você saiu da sua casa, foi à missa, dizer assim: eu vou hoje à missa pedir ao Senhor força, coragem, discernimento, para que eu possa entender como resolver isso que eu estou vivendo, essa dificuldade. Quantas vezes? Você que está em casa agora, que nos acompanha, faça essa pergunta para você. Quantas vezes eu fui ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, eu não estou aguentando esse fardo, ajuda-me a superar. Pelo contrário, muitas vezes o que é que nós fazemos, Cleiton? Começamos a reclamar, achar que Deus não existe, por que Deus permite, e fulano vive fazendo coisa errada e tem do bom e do melhor, e eu que tento fazer o que é certo, só recebo espinho. Eu digo para você, se você olhar por esse lado, se você seguir esse caminho de reclamação, de murmúria, de brigar com Deus, de blasfemar contra Deus, pode ter certeza, o teu problema só vai aumentar. Ele não vai diminuir. A tendência é você se afundar cada vez mais nos teus problemas, porque você está deixando de consultar a Deus, de ir ao encontro do Senhor, que é quem pode te ajudar dando força. Não é porque você vai se ver a partir do momento que você foi à igreja, os problemas vão desaparecer, de maneira alguma. Ora, o próprio Cristo passou pelo que passou aqui por amor a nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. E você quer ser melhor do que Cristo?
Eu quero ser melhor que ele, Cleiton. Eu não quero sofrer um arranhão de nada. Não, eu vou para a igreja, então não é para me acontecer nada. Então você está entendendo tudo errado. Você não entendeu nada da palavra de Deus. Jesus diz em algumas passagens do Evangelho, coragem, vocês vão passar por momentos difíceis, talvez muito maior do que esse que eu estou passando. Mas coragem, eu venci. E se eu venci, você também vence. Você não está sozinho na caminhada, o Senhor está contigo. O que acontece com você hoje que está em casa reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus, o Evangelho de hoje é claro, é como se aqueles homens estivessem cegos. Eles estavam como cegos e não reconheciam a Jesus. Então, se eu estou em casa agora, dessa maneira, só blasfemando, brigando com Deus, achando que só você tem problema, desculpe eu te dizer, você está cego, você não abriu os olhos ainda. É preciso abrir os olhos e dizer assim, fica comigo, Senhor. O que eu estou vivendo é muito sério, mas fica comigo. E aí, se você agir dessa forma, tenha certeza que o teu fardo ele se tornará mais leve. Você vai ver que o problema vai estar ali, mas você vai começar a enfrentar de maneira diferente. Você vai começar a enfrentar o problema, mas agora com a cabeça erguida, não olhando só para o problema. Você vai mirar em Cristo e vai ver que Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, você mirando nele, você vai ver que você vai ultrapassar obstáculo após obstáculo. E tu vai entender que quando você sair fora, você vai dizer assim, meu Deus, não fui eu, mas foi a tua graça que me sustentou. Agora, repito, não brigue com Deus. Eu não conheço ninguém que blasfema contra Deus, que briga com Deus para se sair bem no final. O fim dessas pessoas é triste, porque não adianta brigar com Deus. Então, nessa ressurreição de Cristo, veja que o Evangelho, é claro, Jesus caminhou. Aqueles homens estavam cheios de problema, porque tinham matado o seu mestre. Eles não ainda entendiam o fato da ressurreição, Cleiton. E certamente eles viviam todos atordoados, com medo. Mas quando o Senhor aparece ali junto deles, diz, ei, calma, eu estou aqui, ó. Eu estou com vocês. Os olhos deles se abrem. E aí eles saem, diz a palavra, eles saem e vão anunciar. Eles saem e vão anunciar em Jerusalém, onde tinha acontecido tudo. Onde tinha acontecido a tragédia, onde o seu mestre tinha sido perseguido, torturado, morto. Olha só, eles saem e vai agora anunciar. Olha como é interessante. Então, você que está em casa, abra o seu coração. O Senhor ressuscitou por você. Não perca essa oportunidade de se aproximar desse Deus tão maravilhoso para conosco. Repito, eu sei que o que você está vivendo não é fácil. Mas também não só você está vivendo isso. Várias e várias pessoas têm problema muito maior que o seu. Pode ter certeza disso. Talvez o teu problema não chegue nem ao rastro, nem aos pés de muitos que tem por aí. Você está vivo, pode lutar. Tem outros que estão condenados em cima de uma cama à morte, está desenganado porque está com câncer em fase terminal, não pode andar, não enxerga, não pode falar. Para esse sim está mais complicado do que para você que pode andar, trabalhar, falar, correr e reclama por quê? Você não é melhor que os outros, eu não sou melhor que os outros, Cleiton. Para dizer que não tem problema, que eu não posso passar. Por quê? Então, vamos acreditar mais no Senhor. Abra os olhos. Peça ao Senhor, como nesse Evangelho, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor, porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não vou dar conta de enfrentar tudo isso. Faz em mim uma obra nova. Faz de mim um vaso novo, uma joia rara, porque eu sou muitas vezes como lixo. Eu sou o lixo da terra, mas se eu me entrego, deixo-me aproximar. E se eu entrego nas mãos de Jesus, Ele vai me transformar numa obra nova. Ele vai me transformar numa joia rara. Porque nós somos imagem e semelhança desse Deus tão maravilhoso. Então acredite nisso.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Eles diziam, brigavam, reclamavam, veja só. E aí Jesus aparece, eles reconhecem e chega um ponto que o próprio Tomé duvidava. E Tomé, quando vê o Senhor, vem dizer, meu Senhor e meu Deus. Veja que as leituras vêm todas falando sobre isso. Então eu e você, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, que eu não desista, que eu não deixe ser abalado por tudo que está me acontecendo. Tudo o que está acontecendo ao meu redor, que sirva para a minha santificação, que sirva-me para que eu possa ser transformado num homem novo, uma mulher nova, um vaso novo, um novo ser, uma nova criatura.